Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, estamos aqui recebendo o Eduardo Ive. Então, como toda segunda-feira, né, nós estamos fazendo a leitura comentada, capítulo por capítulo, desse livro maravilhoso sobre educação, intitulado Educação Transformadora, do Vicente Rauchin Júnior, um teosofista das Filipinas, ele que criou, desenvolveu, fundou a escola Golden Link College, né, Golden Link College, e que nós estamos aqui no Brasil tentando também, desenvolvendo um projeto de uma escola, e todos vocês que se sentirem esse chamado, interessados também por educação, por favor, entre em contato conosco, né, na Editora Teosófica, na Sociedade Teosófica no Brasil. Eu também quero apresentar os outros livros do Vicente Rauchin Júnior, publicados pela Editora Teosófica, e reflexões sobre a educação teosófica. Esse daqui é um compilado de vários textos, inclusive dele também, mas tem aqui de Krishnamurti, Blavatsky, Annie Besant, Sirihan, e esse daqui, O Processo de Autotransformação. Esse outro livro serviu de base para o nosso seminário, nosso encontro em julho, na Escola de Inverno, quando tivemos a honra e a alegria de receber o Vicente Rauchin Júnior aqui. E hoje, então, né, para os comentários, para nosso estudo do capítulo 11, intitulado A Cultura da Escola, estamos aqui com o nosso irmão Eduardo Ive, que é um teosofista há 50 anos. Ele é um educador e trabalhou em vários projetos educacionais, em especial em escolas públicas. Ele é diretor do querido nosso lugar aqui especial, que é o Paraíso na Terra, e é também diretor da Editora Teosófica. Além disso, ele é o coordenador do movimento Educação Gaia, em Brasília. Então, com muita alegria, com muita honra, recebemos Eduardo Ive mais uma vez. Essa é a nossa segunda oportunidade, né, de tê-lo aqui, fazendo os comentários desse livro muito especial. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo, e a todos que nos escutam, que está aqui agora conosco e que vai também ter a oportunidade de assistir esse vídeo depois. Obrigada, Eduardo. Está com você a falar. Olá, Raquel, amigos que estão assistindo esse programa. É sempre uma alegria para mim conversar sobre educação, que é um assunto que está bem no meu DNA, né? Eu sinto que a educação talvez seja o trabalho mais importante que nós precisamos desenvolver, especialmente nesse momento de crise da humanidade. Nós precisamos realmente trabalhar melhor a nossa educação, de maneira que mais pessoas tenham acesso a determinadas visões de mundo e possam desenvolver todo o seu potencial criativo, amoroso. E a educação teosófica vem muito nesse sentido. E esse livro que a Raquel mencionou, Educação Transformadora, é um livro escrito por um grande educador das Filipinas, né, o Vicente Rauchin. Ele tem já 20 anos, pelo menos, de experiência nessa área, em escolas, pegando desde da educação fundamental e até o nível universitário. E esse livro reflete muito a sua experiência. O tema que nós vamos abordar hoje, nessa nossa conversa, é a cultura escolar. Porque, segundo o Vicente, é muito importante nós criarmos uma cultura que influencie positivamente os estudantes. E o que vem a ser a cultura escolar? Assim como na cultura de uma sociedade, na cultura
de um lar é um conjunto de práticas, de, de ideias, de metodologias, de crenças, enfim, é todo vamos dizer assim, um conjunto de noções e de maneiras de ver o mundo que caracterizam aquela cultura escolar como qualquer outra cultura. E a cultura escolar ela é muito importante porque, especialmente as crianças mais jovens, elas são muito suscetíveis às influências que vêm das pessoas e do ambiente escolar. E elas ficam na escola uma porção substancial do seu tempo, né? São 7 horas por dia, 5 dias por semana, em geral. Aqui no Brasil, às vezes, como a escola não é de tempo integral, é um pouco menos. Mas, mesmo assim, é uma porção substancial do tempo que a criança, da vida da criança, que ela está vivendo na escola e absorvendo uma série de conceitos e maneiras de ver o mundo, né? Então, muito importante que a escola tenha consciência desse fato, que o tipo de cultura que você desenvolve, você cria na escola, vai ter um efeito duradouro. A maneira como as crianças vão se comportar no futuro tem muito a ver com o tipo de cultura que elas têm e que elas captaram também na sua vida escolar. Então, para que nós possamos ser capazes de gerar, né, nas nossas escolas crianças que sejam felizes, que sejam integradas, que consigam trabalhar bem os seus relacionamentos, é muito importante nós atentarmos para uma série de pontos que são fundamentais. E uma das coisas que o Vicente logo no início coloca é a natureza do ensino. Um ensino coercitivo, autoritário, gera medo, gera uma atitude de defesa por parte das crianças, enquanto que um ensino amoroso, cooperativo, respeitoso, gera crianças que são mais confiantes, que são mais amorosas também, e que vão, no futuro, poderem desenvolver relacionamentos, tanto na sua família, como na sua atividade profissional, como na sociedade como um todo, muito mais equilibrados e muito mais bem-sucedidos também. Então, por exemplo, a questão da premiação, que é muito presente nas escolas. Eu lembro que, quando eu estudava, desde o primário, eu estudei numa escola católica, né? Era muito comum você ter punições muito fortes e premiações também do outro lado. Então, isso é algo que é muito marcante dentro da educação. A punição gera medo e a premiação gera uma dependência de você estar sempre você exigir que as pessoas te reconheçam, te elogiem e te coloquem no pedestal, que é uma coisa muito ruim. Passa a ser uma troca. Eu faço as coisas para você, mas você tem que me retribuir com elogio, com um tipo de relacionamento que só lubrifica o ego da pessoa, né? Então, não é, Raquel? É importante nós termos essa noção da importância da cultura que nós estamos criando. Na página 117, né, quando ele fala sobre o medo e essa questão da punição, do castigo, ele comenta e eu comecei a refletir algo que é verdade mesmo, né? Geralmente, quando se tem uma punição e um castigo, pode ser produzido um efeito contrário, né? Eu, pelo menos assim, na minha vida escolar, já vi pessoas que eram muito punidas, amigos que eram desobedientes, e aí, né, o tempo inteiro eles estavam indo para a sala do diretor e tal, então, e cansados com essa repreensão, né, com essa punição,
eles começaram a não sofrer mais com isso, e eles passaram de desobediente ao herói da turma, né? E aí, ao invés daquilo ter um efeito que a escola esperava, que era ele aprender e aí seguir essas regras, né? Ele começou a ser o herói, e aí, quer dizer, a escola não só não conseguiu que ele, né, mudasse o seu comportamento, como ele passou a ser exemplo para várias pessoas dentro de sala de aula, né? Então, É interessante isso que você falou, porque é muito comum, como o Vicente comenta no livro, a criança adquirir uma resistência à punição e não dar muita bola para a punição e cada vez aprontar mais, vamos dizer assim, né? Eu tinha um amigo que ele se ressentia muito, né, daquele autoritarismo da escola de padres, né? E então ele ia no banheiro, né? Quando ninguém estava vendo, ele soltava a bomba no banheiro. Ele deixava a bomba lá, saía e depois explodia, e ninguém sabia quem tinha soltado a bomba. Ele ficava assim, achava ótimo disso. Teve um outro amigo meu que, por ser muito reprimido e muito punido, e uma vez era uma escola jesuíta de padres, né? Ele jogou naquela época ainda usava caneta tinteiro. Ele jogou um tinteiro da janela, bateu no chão e acabou espirrando na roupa do padre que estava passando, sujando aquela roupa do padre. Ele acabou sendo expulso da escola. E era uma pessoa assim de alto padrão. Até hoje eu sou amigo dele, se tornou um grande diplomata, uma pessoa bem-sucedida, mas ele não conseguiu se adequar àquele estilo de escola que existia, né? Altamente punitiva, onde a comparação também era constante. Então, tem crianças que até se adaptam a um estilo rígido, né? Outras não. Outras se revoltam, e essa revolta tem um efeito muito ruim para o resto da vida, né? Porque elas vão levar para a sua vida profissional aquela noção de que eu tenho que me cuidar para não ser punido. Então, eu vou, né, adotar determinadas posturas que, tanto para evitar a punição, como para, se for punido, também não reagir de uma forma que seria esperada, né? Então, a pessoa mente, a pessoa esconde, é falsa. Então, são mecanismos de proteção que são desenvolvidos para lidar com o autoritarismo e com a punição. E isso não é nada educativo, não é? Porque aí a pessoa sai nesse caso, né? Ele estava sendo repreendido, estava sendo punido, e ele era apontado, humilhado. Aí eles preferem sair desse lugar para ser o herói, para ser aquele que vai chamar a atenção e fazer atos mesmo, assim, corajosos, né? Atos que, né, vão contra, né, as regras, né? Isso eu acho que é um mecanismo de defesa, né? E existe também o outro lado. Aqueles que não têm uma personalidade assim tão para fora, né? Quando eles são punidos e às vezes humilhados, eles acabam se vendo como pessoas inferiores. Isso é uma coisa muito ruim, né? Por exemplo, se a pessoa é colocada em evidência na sala, tem que ficar em pé lá no corredor, no canto da sala durante um certo tempo, e todo mundo, às vezes, os outros estudantes riem dele. Isso causa uma reação muito negativa e uma tentativa de se proteger desse tipo de coisa. Então, a pessoa passa a ter uma atitude defensiva na vida, e isso pode desenvolver, inclusive, um complexo de inferioridade, que é muito ruim, né? A pessoa achar que não é capaz de atender às expectativas do professor ou dos disciplinadores, porque ele, né, é diferente de outros, né? Tem pessoas que se adaptam bem ao regime autoritário, outros não. E cada pessoa é diferente. Isso é uma coisa que o Vincent fala, né? Cada criança é diferente. A gente não pode usar os mesmos padrões para todos eles. Tem que respeitar essas diferenças e educar, né, tentando sentir a criança e usando sempre
o amor e não a punição como sendo o elemento primordial no processo educativo. Então, ter essa sensibilidade para aceitar as crianças como elas são é muito importante. E o Vicente fala de vários elementos que compõem e são importantes dentro da cultura escolar. Um deles é a questão da firmeza. Muitas vezes nós temos uma noção de que o professor tem que ser autoritário para poder se impor e poder dominar as crianças, né? Isso é um conceito muito utilizado, especialmente nas escolas que são mais autoritárias, que se o professor não se impor, os alunos não vão respeitar. Só que é possível o professor ser firme naquilo que é essencial, mas sem perder a delicadeza, sem perder a amorosidade. E isso é muito interessante. Isso vale tanto na educação dentro do lar, como na educação escolar. Os pais também têm que ter essa postura de não deixar a criança fazer o que ela quer. Ter uma postura amorosa, né, de atenção, de cuidado, mas, ao mesmo tempo, colocar limites. Ao mesmo tempo, mostrar para a criança que ela não pode fazer tudo o que ela quer, que a vida não é assim. Eu vejo isso muito, que as crianças que crescem sem limites têm muitas dificuldades na vida. Então, essa firmeza é muito importante, não só para o professor, que ele vai se firmar diante dos alunos, mas para o próprio estudante, que vai perceber que ele não pode extrapolar aquilo que é razoável, né? Dentro da sala de aula tem que haver uma série de regras, né? Tem que haver um respeito. Isso tudo é algo que tem que ser infundido. Uma outra coisa que está colocado pelo Vicente é a positividade, que é muito importante que haja no relacionamento entre professor e aluno. Então, o professor ele não pode já chegar na sala de aula com insegurança, querendo que os alunos resolvam problemas dele. Eu lembro que eu tive um professor de inglês que ele era muito inseguro. Então, ele chegava dentro da aula e as crianças conseguem perceber essa insegurança, né? E aí, quando ele chegava, começava a bagunça na sala de aula. Aí ele chegava e falava assim: meus amigos, não façam isso, eu dependo desse emprego para sustentar a minha família. Aí que as crianças aí que os alunos aumentavam mais a bagunça ainda, porque ele demonstrava fraqueza, sabe? Imagina você pedir a criança para ser menos bagunceira porque ele precisa do emprego. Isso aí não é argumento, né? Isso é falta de noção. Então, é muito importante essa firmeza, e a postura em sala de aula pode ser treinada, né? A positividade também pode ser treinada. Às vezes a pessoa, naquele dia, não está muito bem, mas na hora que ela entra na sala de aula, o professor entra na sala de aula, ele tem que estar com um sorriso nos lábios. Não é muito fácil, né? Você ter um sorriso nos lábios quando você está cheio de problemas na sua vida particular. Mas as crianças não têm culpa que você está com algum problema. Um professor que entra carrancudo, e repetidamente carrancudo, na sala de aula, gera insegurança, gera um sentimento desagradável, porque nós compartilhamos as nossas emoções com todas as pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, a negatividade, essa postura raivosa, essa postura carrancuda, gera reações equivalentes na estrutura psicológica dos estudantes. Então, há que se ter muito cuidado tem que fazer parte da cultura escolar essa amabilidade, essa gentileza, né? Então, o Vinícius, por exemplo, ele dá um exemplo. Quando uma criança chega na sala de aula, especialmente uma criança pequena, chega no colégio, como é que ela é recebida? Ela é recebida friamente ou com um sorriso, com um abraço? Então, ele fala, dependendo da cultura,
tem certas culturas, como na Índia, que não é comum abraçar. Mas, dependendo da cultura, você pode abraçar a criança, você pode dar um tapinho no ombro, e o mais importante de tudo, você pode sorrir para a criança, né? Está sempre com essa abertura. A criança percebe isso e retribui também, né? O bom humor, a alegria, é contagiante, enquanto que o mau humor e o estado de espírito assim, fechado, exigente, também contagia as crianças. Então, que tipo de criança nós queremos, né? Então, a seleção dos professores, né, Raquel, é muito importante para você ter pessoas bem-humoradas, pessoas leves, e não pessoas que estão sempre de mau humor e reclamando da vida. Isso, lógico, contagia os estudantes. E assim, achei interessante, né, você falar isso, porque realmente a gente olha nos olhos da outra pessoa, no rosto, na face, e até adulto mesmo, né, mas imagina uma criança e um adolescente, e a partir daí a gente percebe se o ambiente é seguro, né, se a pessoa está sendo receptiva ou não. No ambiente escolar, então, é mais ainda. Então, como é importante, né, essa seleção, e o Vincent, ele fala muito sobre isso, ele coloca como um ponto fundamental a seleção dos docentes, mas não só dos docentes, como ele aqui no momento do livro, ele fala de toda a equipe, né, de todos os educadores, né, porque a cultura da escola, ela perpassa por todos, então não adianta o professor ter toda essa habilidade, chegar na secretaria, né, da escola e ser recebido de uma forma totalmente diferente, ou pela coordenadora, ou pelo diretor. Aí a gente volta num capítulo anterior, onde ele fala sobre a questão da integralidade, do compreender de forma integral. Então, a escola fala sobre amorosidade, o professor fala sobre ser amoroso, mas ele não encontra isso em toda a escola. Então, ele quebra, rompe, né? Ele fragmenta aquela noção do que é o amor. Ele ali, pelo professor dele, ele está sendo realmente, ele sente que ele é amado, mas ele não se sente compreendido pelo coordenador ou pelo próprio diretor. Então, por isso que a cultura é tão importante, né? Que todo mundo realmente seja educado dentro desse espírito, dentro dessa filosofia que a escola se propõe. Isso, exatamente. Você falou, inclusive, no medo, né? Esse é um ponto que o Vicente também enfatiza muito, né? De você ter uma cultura escolar onde as crianças não sejam levadas a se comportar bem, entre aspas, né? Pelo medo. Porque é muito comum, especialmente nas escolas religiosas ou nas escolas militares, você ter aquela disciplina muito rigorosa que é imposta pelo medo. Então, as crianças elas adquirem uma série de reações que são muito negativas, de não confiarem em si próprias, não confiarem nos outros, né? Terem medo de errar. Então, quando você tem medo de errar, o que acontece? Você inibe a sua criatividade. Às vezes você tem medo de falar uma coisa que vai ser objeto de risadas e Descrença, né? Parecer ridículo na frente dos outros, ou das crianças, aí a criança se inibe, né? Porque o ambiente não é acolhedor. E você vê que a atitude do professor se reflete nos demais estudantes. Um professor rígido e que faz jossa, né? Faz com que os estudantes pareçam assim, inferiores e ridículos, gera a mesma reação por parte dos outros estudantes. Agora, é interessante que, mesmo quando o professor e o ambiente escolar é amoroso, respeitoso, existem crianças que são difíceis, porque é a sua maneira de ser, né? Existem algumas crianças que são mais dóceis, outras mais difíceis. E, às vezes, porque nas suas residências, nos seus lares, eles tiveram muitas dificuldades de relacionamento. Às vezes, pais que brigavam, pais que não se davam bem entre si. Então, eles chegam na escola com uma mente
que não está afinada com aquela cultura escolar. Então, ele dá alguns exemplos, né? Que você não pode ficar repreendendo continuamente uma criança que é mais difícil. Você deve fazer o oposto. Eu lembro assim uma vez, isso não está no livro, mas eu lembro um outro livro que eu li que falava da importância de você pegar as pessoas fazendo a coisa certa. Em vez de pegar fazendo a coisa errada, pegar a pessoa, te peguei. Não, é pegar fazendo a coisa certa. E aí, pequenas coisas que esse estudante difícil faça e que sejam positivas, sejam louváveis, são objeto de atenção. Aí você elogia, poxa, que legal, você tem uma caligrafia bonita, né? Você trouxe um comentário inteligente para essa questão. Então, são pequenas coisas que você traz que faz com que o estudante se sinta respeitado, aceito, e isso tem um impacto muito grande, né? Ao passo que se você ficar punindo o tempo todo, isso é muito negativo. Então, ele recomenda você relevar, né, os pequenos problemas que a criança possa ter no seu comportamento, nas suas atitudes. Você releva as coisas pequenas, não as coisas essenciais, né? Se a pessoa faz algo muito grave, se a criança faz algo muito terrível, você não pode deixar passar em brancas nuvens. Mas se é uma coisa pequena, você deixa passar. Talvez por um outro estudante você não deixasse, mas como aquele já é revoltado, já é uma pessoa difícil, você dá um desconto e elogia. Ao contrário, em vez de punir, você elogia. Então, aos poucos, a criança vai se sentindo aceita, vai sentindo aquela amorosidade. E é interessante que isso eu sinto muito na minha vida, né? Nos relacionamentos, que ninguém resiste a uma postura amorosa. Se você olha com carinho para a pessoa, mesmo que a pessoa seja difícil, revoltada, se você olha com aquele olhar de aceitação, de amorosidade, de entendimento, isso aos poucos vai transformando, vai amolecendo essa reatividade do estudante. Não sei se você teve essa experiência também na escola, hein, Raquel? Sim, pois é. Eu lembro assim de professores, né, que eram muito carinhosos, né, e contrário de outros professores que eram bravos, né. E eu até hoje eu tenho lembrança mais desses professores que eram mais amorosos. Então eu acho que faz todo sentido. E ele diz aqui, não é temer o professor, é que eles sejam respeitados, né? Então, a gente respeita o professor por ele ser afetuoso, por ele ser responsável, por ele orientar, né? E isso que você falou, autoridade, mas não autoritarismo, né? Então, ele tem autoridade dentro de sala de aula por ele estar naquele lugar, por ser o professor, mas ele não vai se utilizar disso, né, e ser autoritário, utilizar sendo impositivo, né? E aí quer dizer que os professores, então, né, que aí as crianças vão respeitá-lo e não temê-lo, né? E acho isso mesmo, que quando um olhar de um professor ou até de um aluno, né, os nossos amigos na escola, quando são amáveis, ele, né, faz mais, a gente consegue, tem mais afinidade. Uma coisa que eu queria colocar, Eduardo, que enquanto você estava falando, que eu lembrei de uma coisa no livro, é que ele diz o seguinte, que o julgamento de um professor é tão importante, tem que ser tão cuidadoso, que até quando é positivo, ele pode reverberar de forma negativa no aluno. Quando ele diz assim, você está certo. Para o aluno, ele pode, naquele momento, falar assim, que bom, mas então significa que eu também posso estar errado. Então, ele não pode ter uma opinião apenas porque ele pensa de forma diferente, né? Ele tem que estar... Então, existe um certo, existe um errado. Então, o aluno pode, nesse momento, se sentir desencorajado a dar uma opinião no futuro, né? Aí nós chegamos nessa questão que ele dá muita ênfase, que também é uma tônica da sociedade teosófica, que é a liberdade de pensamento. O professor
mesmo que não concorde com a colocação que o aluno venha apresentar, ele respeita, ele não bate de frente, ele não quer impor as suas ideias. Essa liberdade de pensamento é muito importante e estimular também o respeito entre os estudantes, um aceitando a postura, as ideias, as colocações que são feitas pelo outro, porque isso aí estimula a pessoa a não ter medo de falar alguma coisa que vai ser criticado, que vai ser considerado errado, né, como você falou. Então, sem medo de errar, considerando que todas as possibilidades, todas as opiniões são válidas. E ele estimula, por exemplo, se o estudante tem uma opinião que é diferente daquela que ele expressou, ele acha que o professor deve aceitar, contanto que o aluno consiga colocar as razões dele achar dessa maneira de uma forma lógica. Então, você pode ter uma opinião diferente, mas não dizer, eu acho que é assim porque é assim. Não, você tem que explicar. Você tem que dizer, não, é assim porque existem uma série de razões, e mostrar uma lógica no seu pensamento para expressar a sua visão sobre aquele tema que está sendo discutido. Então, isso estimula muito a criatividade e elimina o medo da pessoa errar, né? Porque não existe erro. O que existe são visões diferentes, ou até visões incompletas. E quando ele tem certeza que a criança está errada, né, ele começa a perguntar. Em vez de dizer, não, se está errado, ele faz perguntas, o professor, para o estudante, para que ele mesmo perceba o quanto estava errado, né? Então, em vez de afrontar o estudante, dizendo, não, você errou aqui, ele pergunta, será que o que você falou faz sentido à luz disso? Será que você não calculou errado aquela conta? Será que, se você fizer de novo aquela conta, será que você não vai encontrar um outro resultado? Enfim, ter uma atitude mais condescendente, né? E fazer com que o aluno, em vez de ser taxado como ignorante, que ele descubra a verdade. E isso tem um valor muito maior, porque se o professor chega para o estudante e diz, não, você errou, isso causa um impacto psicológico muito negativo, né? Então, quando a verdade é percebida por meios próprios, ela tem muito valor quando alguém chega e aponta, é essa a verdade, você estava errado, né? Então, são formas de você atuar dentro de uma investigação que estimula a criatividade. Se você não tem medo de errar, você pode expor o que você acha e, às vezes, a sua opinião pode ser muito rica e estimular outros a desenvolverem e trabalhar em cima daquilo que você já desenvolveu. Isso está relacionado também com a questão da excelência, né? O espírito de investigação, de exploração e de excelência. Quando a criança não tem medo e é estimulada a dar o seu melhor, a se aperfeiçoar na sua investigação, isso é muito positivo, né? Porque ela deixa apenas de cumprir aquilo que é o mínimo necessário e ela vai em busca de algo maior. Ela não está ali apenas para cumprir aquelas regrinhas, apenas para passar no exame, mas ela está lá para aprender. Então, se, por exemplo, um estudante ele é muito bom em matemática, o professor pode estimular que ele desenvolva dar novos desafios para ele que permitam que ele vá mais além daquele mínimo que era necessário para passar nos exames. Eu lembro que quando eu estudei uma época nos Estados Unidos, e na aula de física, por exemplo, isso no high school, na escola secundária de lá, tinha um grupo de alunos que eram assim, muito preparados, né? Muito inteligentes também, do ponto de vista da inteligência nessa linha da física. Então, ele pegava esse grupo e dava desafios extras. Só, vocês ficam aqui naquela sala, estudem esses livros aqui e desenvolvam tal trabalho. E aí, é lógico que eles faziam os exames, passavam facilmente nos exames, mas não ficavam entediados, porque tinham novos estudos, novas pesquisas para realizar,
que eles traziam muita satisfação por estarem podendo ir além, né? Então, você tem que trabalhar tanto com aqueles superdotados, como aqueles que são pouco dotados, mas que têm também, às vezes, a vontade muito grande de aprender, que não podem ser punidos por não ter a mesma sagacidade ou aquele mesmo tipo de inteligência que está sendo trabalhado naquele momento. Um outro item também que é abordado nesse capítulo, né, é a questão da escola ter determinadas normas e trabalhar a ética. A ética é fundamental dentro de uma visão de mundo espiritual. Você desenvolver a ética, e a ética não é apenas um conjunto de ideias, né? É uma postura de vida que depende de confiança, depende de aceitação. E a criança pode aprender que fazendo o bem, ajudando os outros, ela vai se sentir melhor. Porque, no fundo, né, como diz o Vincent, todos querem ser felizes. Essa é uma aspiração fundamental de todo ser humano. E se você tem uma cultura escolar que faz com que a criança se sinta aceita, se sinta integrada e capaz de desenvolver o seu potencial, isso vai trazer a felicidade, não só naquele momento, uma alegria, mas a possibilidade daquele estudante ser feliz na vida, porque ele vai perceber que, ao trabalhar com ética, ao trabalhar com amor, com cuidado, ele obtém os melhores resultados. É uma experiência de vida que é testada positivamente na escola. Então, a escola tem que ser aquele ambiente em que o estudante pode perceber que determinadas atitudes de comportamentais, de emocionais, de amorosidade, de aceitação e também de positividade, são algo que trazem satisfação, e essa satisfação acaba sendo utilizada em toda a sua vida profissional, familiar. O que você acha, Raquel, sobre isso? Pois é, esse ponto, né, da felicidade parece que é, assim, eu sinto que é para onde que ele vai orientar, direcionar, né, todos os esforços da escola, né, todo o compromisso, tudo que se faz é para a criança seja feliz, seja autêntica, se respeite a si mesma, quem ela já é, para que ela desenvolva os seus potenciais, né? E desenvolvendo os seus potenciais, ela consegue ser feliz, mais ética, né? Uma criança ética porque ela respeita a si mesma e os outros, né? E então, assim, todo livro ele fala sobre felicidade, né? Então, desde o primeiro capítulo até agora, né? Em todos ele vai falar sobre a felicidade. Então, é realmente um ponto muito importante e como, né, educadores, a gente tem que pensar se essas crianças são felizes, né? Se elas estão felizes. E professores que estão de bem com a vida também transmitem isso para os estudantes, né? Então, aquela questão da seleção dos professores, que já foi abordada em outros capítulos, também é muito importante. Você traga pessoas que têm uma postura positiva em relação à vida, que vão transmitir para os estudantes essa positividade, né? Essa ausência de competição, ausência de comparação. Isso é algo que faz parte da personalidade, que uma vez se aprendeu que funciona, você não vai voltar a ser competitivo, que não faz mais sentido para você na sua vida. Eu não sei como é que nós estamos aí de tempo, hein, Raquel? Já estamos, agora já passamos, né? Já passamos o tempo, então tá bom. Passamos. Eu quero encerrar. É tão fascinante, né? Muito, nossa, esse livro é incrível, porque o Vicente, ele pega a gente pela mão, eu falo assim, né? Ele vai fazendo um passeio por tudo que é o mais profundo da educação, né? Ele leva a gente de uma forma muito assertiva, mais doce, né? De uma forma que faz com que a gente realmente compreenda de uma forma intelectual, mas mais do que isso, né? A gente compreenda com o coração o que ele realmente quer
dizer quando ele fala sobre educação. Realmente é uma educação transformadora, né? É compreender o ser humano de uma forma mais profunda, né? Então, desse ser espiritual e como ele realiza isso no mundo. Eu quero encerrar com uma frase assim, que ele diz na página 123, e ele diz que a escola deve ser um refúgio de aprendizagem, um lugar feliz de relações cordiais e entusiasmo por excelência. Então, quando a escola tem um ambiente, uma cultura conforme acima delineados, isso tudo que você trouxe, ela então cria algo infinitamente valioso para os seres humanos, a capacidade para o bem-estar e a felicidade. E aí, eu queria lembrar que no capítulo 8, quando a gente estava conversando sobre estudando o desenvolvimento da personalidade, olha a importância da escola. O Eduardo, quando ele iniciou o estudo de hoje, ele estava falando sobre a educação que se tem, né, em casa, e esse contraste com a escola, né, quando chega na escola. E aqui ele fala que a criança entra para a escola e a tarefa dos professores não é apenas desenvolver os traços sadios da personalidade, mas também reverter traços prejudiciais desenvolvidos no lar. Então, olha como é importante. Então, o Eduardo estava falando sobre a quantidade de horas que a criança passa na escola. Então, é muito importante a escolha dessa escola, né? Porque além de educar, né, o currículo, né, que é exigido, também é uma educação para a vida e uma possibilidade de transformar, né, aquilo que a criança tem como aprendeu ali com os hábitos, os comportamentos da família que não são tão sadios, eles serem transformados numa escola, né? Perfeito. Eu estou encantada, né? Esse livro é muito importante. Nossa, eu acho que todo mundo deveria ler, os pais, professores, educadores. É verdade. Então, Mas que Eduardo, desculpa, pode falar. todos sejam estimulados a ler esse livro para aprenderem que não é só sobre educação escolar, é educação para a vida também. Exatamente. Então, Eduardo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Como é importante te receber, você com esse olhar tão carinhoso para a educação. Você que sabe a importância, né, e está muito envolvido, tanto dentro da Sociedade Teosófica que em outros projetos, fora, né, assim como você falou, tem o projeto educacional Supre, né, que você coordenou, que é um projeto belíssimo, né? E, então, te agradeço muito, agradeço a presença de todos. E semana que vem estaremos juntos com o capítulo 12, que é sobre motivação, com a Vanessa Kená, ela que está estudando, é membro da Sociedade Teosófica, e está estudando conosco no curso de formação de professores com a Érica Chaves. Então, até semana que vem, né, nos encontramos. Obrigada, Eduardo. Tchau. Um abraço a todos.